Fala pessoal, beleza? Então, você consegue cortar esse cabelo? Você tem um hábito de cortar esse cabelo? É complicado para você? Então, se você tem dúvida, né, de como fazer um corte social, né, com a máquina 432 na lateral e tesoura em cima, né, fazendo pente corrido, tal, nas laterais, fique nesse vídeo até o final que a gente vai fazer um passo a passo. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Então, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando aquele like também. Mas se inscreve, cara, é muito importante, ajuda esse canal aí. Tá ajudando muitas pessoas aí. E beleza? aí para você não ficar perdendo nenhum conteúdo deste canal, beleza? Se inscreve aí. Beleza? Então, vamos lá. A gente começa esse corte padrão com a máquina 4. Eu trabalho com a máquina 4 por quê? Porque eu prefiro ensinar passando na máquina 4. Poderia ali passar uma máquina 2, uma 3 ali, mas por que a 4? Porque a 4 ela vai me facilitar a conexão da lateral com o topo. Então, eu já começo com a 4, depois a gente vai passar 3, depois a gente passar 2 e a 1,5, ou seja, a 1 alta no pezinho ali, no acabamento, só para dar aquele acabamento melhor, mais fino, né, embaixo, beleza? Então, passei a minha máquina 4, uma altura ali defendendo a coroa, né? Você não vai subir muito, você vai deixar uma margem para a gente conectar o topo com a lateral ali. Então, uma altura ideal ali é na altura da recessão baixa, um pouquinho mais dela, no máximo na recessão média, no máximo, dependendo do cabelo, beleza? Passando então essa máquina 4, a gente vem com a nossa máquina 3 e a gente vai fazer uma espécie de graduação, mas de cima para baixo, né? Esquece a história do degradê, essa aí é uma conexão de cima para baixo. Então, você vai levar a máquina 3 até próximo da região no que você passou a 4, deixando ali um dedo de meio ali, defendendo ali. E agora você vem com a 2, mais na região do pezinho, né? Para dar um acabamento mais leve e fino ali naquele pezinho, né? Apesar de ser um corte clássico, né, um corte social, mas esse acabamento muito cheio ali no pé, por exemplo, se você passa somente uma máquina 4, ele fica um pouco grosso, né, ele fica sujo, né? Visualmente não fica tão bacana. Então, se você fizer um acabamento um pouco mais fino, né, um pouco mais claro ali naquela região, vai dar uma clareza melhor, vai dar um acabamento mais suave. Isso vai ficar bem bacana. Então eu venho com a minha máquina 2 e ali passando ali na região do pezinho, sempre um movimento de saída, né? Um movimento em C, mas de saída. Isso vai te dar, vai impedir que você faça marcas, né? Então beleza, então agora muito interessante como eu estou usando essa máquina agora, que é a 1,5. Observe que eu estou levantando a máquina, né? Eu estou levantando a máquina no movimento tipo de como se estivesse chutando. Quando você levanta essa máquina alta, você eleva ela até a máquina do 1,5 mais ou menos. Então eu passo ali a 1 alta na base e depois eu vou dando aquela disfarçadinha para 2 com a 1 alta. Isso é uma técnica para você adiantar e ganhar tempo no seu trabalho, né? Em alguns casos, em cortes clássicos, corte mais do dia a dia, dá para utilizar sim essa técnica. Em um corte de degradê, eu não aconselho você eliminar 100% o pente 1,5, porque em alguns casos você não vai ter habilidade 100% para você tirar aquela marca. Então, se você consegue, utiliza, mas não aconselho, beleza? Mas nesse caso aí, tá vendo? Ó, eu tô passando a máquina para baixo. Por que eu passei essa máquina para baixo? Porque ali tem um rodemoinho no pé e cresce esse cabelo para cima. Então, na nuca dele ali, vocês observar que é mais escuro. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai observar que no centro da nuca é um pouco mais escuro, né? Então ali você dá uma clareada a mais na região com a 1 alta, trabalhando ali só os pontinhos. Então ali o que eu estou fazendo? Ó, tirando aqueles cabelinhos ali que vai incomodar o cliente no dia a dia dele, né, atrás da orelha, né, deixando a costeleta um pouquinho mais clara. Isso vai dar uma leveza, como a gente está vendo aí. Então a gente tem um corte clássico,
A máquina predominante é a máquina 3 e 4, porém a gente trouxe um acabamento bem legal para essa lateral, beleza? Agora a gente vai fazer o nosso acabamento, o pezinho. Para fazer esse acabamento do pezinho, eu gosto ali atrás da orelha utilizar a tesoura. Tem gente que utiliza a máquina, ok, mas eu gosto de utilizar a tesoura ali, tirando aquele espelhinho ali e acertando em volta da orelha, né? Por quê? Porque a máquina é uma questão de hábito mesmo, né? Eu acho que a máquina acaba te impedindo de fazer algumas coisas ali naquela região, né? Então, é uma opinião minha, beleza? É sem problema. Se você tem a habilidade de fazer com a máquina, faça tudo com a máquina sem problema nenhum, beleza? Então, vamos fazer ali, aproveitando o máximo do pezinho. Isso é muito importante. Não surucar pezinho, gente. O pezinho, ali o acabamento, é literalmente para você dar uma cara melhor ali no corte de cabelo, né? Então tirar aqueles pelos, aqueles que ficam no pescoço, então para fazer isso a gente utiliza o que? Fazer um pezinho aproveitando o máximo dele, né? Que ele fique bem legal, mas aproveitando o máximo, porque isso vai dar uma leveza no corte, né? Não vai chamar atenção. Agora, se você sobe ali querendo marcar muito aquele pezinho, você vai meio que surucar ali a nuca do cliente, e isso vai tem alguns clientes que odeiam isso, e vai dar um aspecto de pobreza no seu corte. Então não faça isso, beleza? A região ali da, da recessão baixa ali, você só limpa como eu estou limpando quando o cliente gosta. Tem cliente que gosta, deixa natural, então deixa essa região natural, beleza? Então, um outro detalhe, eu sempre gosto, quando eu estou fazendo um pezinho, quando eu estou fazendo um acabamento do cabelo, eu já ali faço aquela parte da barba, tá vendo? Eu estou agregando valor ao meu serviço. Isso é bem bacana na profissão, né? Lembre disso, que às vezes você fica tão focado no financeiro, que tem que ganhar, esquece que às vezes é perdendo que você ganha, né? Ou seja, para você ganhar alguma coisa, você tem que investir. Então, para investir no caso ali, você está investindo o quê? A sua mão de obra. Então, quando você faz esse detalhezinho no pezinho ali na barba, de repente, um próximo cliente pode, uma próxima vez, ele pode gostar tanto que ele pode pedir para você fazer cabelo e barba. Isso acontece muito na barbearia. Então, agregue valor, gente. Entregue mais do que o seu cliente pediu, beleza? Então, fazendo tudo isso, agora, um outro grande segredo desse corte, gente. Você não tem lavador na sua barbearia, talvez não tenha, então vou te dar passar um segredinho. Molha bem o seu cabelo, o cabelo do cliente, passa um creme e faça isso que eu estou fazendo com a mão. A gente chama isso de massagem. Então você massageia o cabelo. O que você vai fazer aí? Você vai tirar amassado. De repente o cliente chegou na barbearia sem pentear o cabelo, às vezes acabou de acordar, né? Então o cabelo está ali aleijado ali porque vai crescendo, vai ficando sem corte, vai ficando difícil de pentear. Fazendo dessa forma aí, se você não tem um lavador de cabelo na barbearia, eu tenho, por exemplo, mas eu não uso sempre, eu só uso em casos especiais. Por quê? Só quando... Porque eu tenho 6 cadeiras na barbearia. Se todo mundo resolver usar o lavatório, vai ficar complicado. Então, eu ali não utilizo. Só em alguma ocasião que o cliente pede, e aí a gente cobra a taxinha para isso, beleza? Mas voltando, fazendo isso, olha só, o nosso cabelo está todo relaxado, né? Então, mesmo sem ter um lavatório, você pode sim dar uma qualidade a esse cabelo para ele ficar bem alinhado, para você conseguir fazer o corte, beleza? Agora, nessa região, antes de cortar o topo, nesse cabelo, eu molhei ele todo para fazer a conexão. Eu poderia fazer seco? Poderia. Mas como é um cabelo que ele não estava todo alinhado, todo certinho, eu preferi o quê? Molhar ele,
que aí eu tenho ele todo alinhado certinho. Então eu faço essa conexão com o pente corrido. A técnica do pente corrido, gente, você vai utilizar em todos os cabelos praticamente que você fizer. Então é uma técnica muito interessante, tá vendo? Para você tirar esse degrau aí, você não vai conseguir tirar de outra forma a não ser com pente corrido. Por mais que você faça divisão daqui, divisão dali, sem o pente corrido você não vai conseguir tirar. Então é importante dominar esta técnica do pente corrido, certo? E como dominar? Gente, tem vários vídeos aí no meu canal falando sobre pente corrido. Pega esses vídeos, veja e reveja em câmera lenta, que você vai entender a lógica do pente corrido. Por exemplo, aí eu estou fazendo mecha a mecha, e esse por elevação, mecha a mecha, e aquele que vai direto é por elevação. O elevação você vai graduando o pente, você vai soltando ele do couro cabeludo. O mecha a mecha, a mesma coisa, só que o mecha a mecha você vai pegar, olha lá, tá vendo? Nós estamos fazendo por graduação, por elevação. Olha lá, tá vendo? No mecha a mecha, você encaixa o pente, levanta, corta, depois encaixa de novo, levanta e corta. Então você vai ter uma precisão, ó, tá vendo? Eu estou encaixando um de cada vez e cortando. E por que normalmente eu uso as duas vezes? Porque quando você vai fazer um dos segredos para você fazer essa conexão bem feita é a seguinte, presta atenção. Quando você vai fazer uma conexão nessa, você não vai com muita sede ao pote. É muito comum você querer tirar muito. Então o que eu faço ali? Por que eu estou utilizando a pente corrida ali várias vezes? Porque primeiro você faz ali um mecha-mecha tirando um pouco do grosso. Aí você penteia esse cabelo, você viu que ainda tem um degrauzinho, você vem com o pente corrido e tirando um pouco, tá vendo? Ó, tô fazendo mecha-mecha. Agora eu penteiei, agora eu continuo tirando mais um pouquinho. Isso vai me dando o quê? Certeza do que eu tô fazendo. Então é 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar para deixar ele todo encaixadinho. Captou? Então pega essa visão aí, beleza? Cara, essa aula é top. Eu fiz questão de deixar um vídeo, é um vídeo grande. É um vídeo para você falar assim, cara, eu vou aprender a cortar cabelo neste vídeo. E você vai aprender. Beleza? E se não é inscrito, se inscreve aí, cara. Se inscreve nesse canal aí. Entendeu? Senão você vai perder muito conteúdo bacana que vai vindo pela frente aí. Tem muito conteúdo vindo aí. É muito tempo de barbearia que eu tô aqui entregando 100% gratuito para você. Então se inscreve aí. Beleza? Para você cortar em cima, você pode fazer essa divisão de duas formas. Ou você faz igual eu fiz, um moicano, né, puxando. Quando eu falo moicano, gente, é que eu puxo um lado, puxo o outro, centralizo e corto. Entendeu? E aí eu boto a angulação que eu quero. Como é um cabelo padrão, ele não gosta de topete, a gente cortou um cabelo mais clássico, mais social, em ângulo reto. Então, a gente não defendeu tanto o topete. Porém, eu sempre deixo a frente um pouquinho maior. Por quê? Se você olhar a curvatura da cabeça, ela é arredondada, né? Então, a parte do topete ela sempre fica um pouco mais caída. Então você tem que compensar isso fazendo um ângulo reto, no mínimo. Mesmo que o cliente não use topete, você tem que cortar no ângulo reto, então automaticamente a frente vai ficar um pouco maior do que o ápice da cabeça. Entendeu? Agora é o seguinte, a gente cortou nessa mecha guia, você que ainda não domina o corte no topo, o que a gente fez? A gente puxou essa mecha ali no centro, e a gente seguiu essa mecha ali. Então, você corta ali, não pode cortar a referência, você tem que cortar rente a referência, beleza? Agora do lado, mesma coisa, você vai, puxa no mecha-mecha também da mesma forma e corta um efeito mais quadrado. Então você deixa a sua mão mais reta, tá vendo? Para você ter um efeito quadrado no cabelo, pra você não arredondar e não virar uma cuia, né? Uma manga espada. Então você vai estragar o corte de cabelo todinho. Então faça sempre um efeito quadrado. E se você vê necessidade de tirar um pouco das quinas para ficar um pouco mais bonito, mas você faz, beleza? Então cortou o topo,
agora eu puxo para um lado e agora eu faço a conexão. E desse caso aí eu não fiz de frente para o cliente, porque normalmente esse lado eu faço de frente para o cliente, porque o rapaz estava filmando em frente, então eu resolvi cortar dessa forma também, porque eu consigo fazer o ângulo certo com a mão, só que você vai levantar muito os ombros para fazer esse movimento. Então, nesse caso eu não aconselho. Eu aconselho você ficar de frente para o cliente, você vai ter, né, uma posição melhor. E nesse outro lado aí, você já consegue posicionar o ombro um pouco melhor para fazer. Gente, cara, você vai fazer quantos cortes de cabelo na tesoura durante o dia? É isso aí. Quantos? 1, 2, 3, 10? Então, essa questão da posição, de postura, eu não discordo de nenhum barbeiro, os barbeiros novos, os barbeiros famosos, renomados, mas eu acho que a postura, na verdade, ela tem que ser pausada assim, em movimentos longos e tal. Quando você vai fazer um movimento curto, em alguns cortes de cabelo, por exemplo, você vai cortar o cabelo de uma criança, me responda aí. Você vai cortar o cabelo de uma criança com a ergonomia completa, na posição certa, não tem como, você tem que rebolar em volta da cadeira. Mas quantos cabelos de criança você vai cortar durante o dia? Né? Então, é esse o detalhe. Então, algumas coisas, alguns movimentos, mesmo que a ergonomia não estiver correta, ou seja, a postura não estiver muito boa, cara, não tem problema. Não tem problema, pode acreditar em mim, não tem problema. Por quê? Porque você não vai fazer aquilo toda a vida, o tempo todo. Agora, aquilo que você faz em quantidade grande, se a postura estiver errada, vai te complicar. Beleza, vamos voltar lá. A gente cortou e conferiu. Você viu que a gente conferiu para um lado e para o outro. Conferiu para um lado e para o outro o cabelo e ele ficou todo alinhadinho, beleza? Agora a gente está secando esse cabelo. E calma, gente, não está terminando a aula não. Ainda tem muito conteúdo. Agora que entra, na verdade, o segredo desse corte. Primeira coisa é secar bem secado e para trás, chapadinho para trás. Toda encaixada. Aqueles pontos aonde que arrepia no cabelo, tenta passar o secador para ele abaixar, entendeu? Secar ali. Se possível for, usa uma pomadinha, qualquer coisa assim. Mas abaixa ele. Mesmo que o cliente não utilize o cabelo, não use, né, o cabelo todo penteado, certinho, mas é importante ele ficar todo certo para quando ele usar bagunçado, ele fica aquele bagunçado organizado, né, com corte, beleza? Agora é o seguinte, um dos segredinhos desse corte que pode ser aplicado a vários e outros tipos de corte do dia a dia de uma barbearia. Esse corte que a gente está fazendo aqui não é um corte de Instagram. Você não vai encontrar isso no Instagram, né? Seu Elias, as grandes referências do Brasil não postam esse tipo de corte no Instagram. Vai postar um rodemoinho igual esse na nuca? Não vai. Não posta. Por quê? Ele posta o corte, mas não cabelos desse nível. Por quê? Desse cabelo com muita dificuldade, né? Ondulações e tal. Por quê? Porque realmente não dá aquela fotografia muito bacana, né? Nem sempre dá essa fotografia muito bacana. Então, beleza? O que eu estou fazendo aqui agora? No cabelo do dia a dia, esse cabelo precisa ficar organizado. Então, o que eu faço? Eu solto esse cabelo todinho e eu venho fazendo um pente corrido no topo só nas pontinhas. E ele vai dando um encaixe perfeito no cabelo, ó. Só na pontinha, né? É um pente corrido ali, ó, pegando só os milímetros. E ali, gente, o que você está tirando ali? Você não está tirando nada. Se você botar em câmera lenta, você vai ver que eu estou tirando esse senhor, né? Mas estou tirando ali aonde tem as pontinhas que ficou para trás, que está visível. Então, fazendo essa técnica aí, você vai ter, olha só, um encaixe perfeito. Então, eu olhei, vi que tem mais ponta no topete ali na região do topete, faço da mesma forma. Tá vendo? Então, olha só o encaixe que vai dando esse cabelo. E detalhe, você viu aí, né? Eu corto e penteio. Eu tô sempre penteando o cabelo. Não deixe o cabelo mal penteado. Por quê? Você acabou de secar um cabelo. Ele tá quente.
certo? E ele está esfriando ali. Eu estou cortando o cabelo e ele está esfriando. Se você deixar ele esfriar em posição errada, amassado, ele fica todo amassado, aleijado. Se o seu é proposta trazer um cabelo lisinho, certinho, não deixa ele desorganizado. Sempre corta e penteia. Mesmo que você for texturizar ele, mesmo que você for repicar ele, deixar ele todo despojado depois, mas faça essa primeira parte toda certinho, porque isso vai dar uma qualidade nesse corte muito bacana, beleza? Mas no caso desse cabelo, não vai ter textura, é um cabelo para o dia a dia, é um cabelo para ele ficar realmente 100% correto, certo? Então, aí tá, né? Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar alguém fazendo isso no cabelo. Por quê? Porque realmente é uma coisa que é difícil você ver, né, nos canais, no Instagram, esse tipo de cuidado, né, com esses, finalmente ali, a finalização do corte de cabelo. E acredite, gente, na hora que esse cabelo começa a crescer, todos esses detalhes, como eu estou fazendo agora, com as pontinhas, isso tudo faz a diferença no cabelo, beleza? Então, meu cara, se tu tá realmente assistindo esse vídeo até agora, e esse vídeo é longo, e não é inscrito, eu não sei o que tá acontecendo com você, cara. Se inscreve aí. Rapaz, se inscreve aí que você vai... Cara, é muito conteúdo que tá vindo por aí, então tu vai perder. Então se inscreve nesse canal aí, beleza? Então olha, eu vou tirando todas as pontinhas ali, né? Deixando esse cabelo bem certinho, bem encaixadinho, pra gente ter a certeza que esse cabelo ficou bem cortado. Conselho que eu dou para a nova geração: se você estiver me ouvindo, ouça isso. Ouça de um cara que tem 24 anos de barbearia. O conselho é o seguinte: primeiro, faz o básico bem feito. Pega essa visão. Primeiro, faça o básico bem feito. Tá vendo esse cabelo aí? Isso é o básico. Para depois fazer o difícil. E daqui a pouco você vai estar fazendo o impossível. Ou seja, praticamente as pessoas vão ver o seu corte e vai falar: cara, como é que esse cara conseguiu fazer esse corte tão bem feito? Beleza? Aí finalizando, tirando os últimos detalhezinhos, beleza pura. Espero realmente que você tenha gostado e deixa aquele likezão aí, comenta. Pode fazer qualquer tipo de pergunta. E detalhe, segue eu no Instagram lá, todo o meu Instagram. E não é a Dailton Barbearia. O Instagram da Dailton Barbearia é da barbearia. É a Dailton Brito Barbeiro. Adailton Brito Barbeiro. Certo? Esse é o Instagram meu pessoal. E espero que tenham gostado. Forte abraço e tchau.